Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano. Na videoaula de hoje, a aula 5 do oitavo ano, sendo a segunda videoaula do segundo bimestre, nós vamos falar sobre colonização inglesa e independência dos Estados Unidos. Vamos lá, então? Então, a nossa unidade temática são os processos de colonização e independência na América. E o nosso objeto de conhecimento dessa videoaula é a independência dos Estados Unidos da América. Então, as habilidades que nós vamos estar trabalhando hoje é a habilidade 6 e a habilidade 7 do oitavo ano. É aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento dos conflitos e tensões no contexto das independências americanas. E também identificar, contextualizar as especificidades, né, dos diversos processos de independência nas Américas, seus aspectos populacionais, suas conformações territoriais. Então, nessa aula e nas próximas, a gente vai falando das independências na América do Norte, América Central, América do Sul, mas nossa aula de hoje é América do Norte, é Estados Unidos, ok? Então, para a gente entender o que foi a independência americana, a gente tem que entender um pouquinho, falar um pouquinho sobre a colonização. Então, o que é colonização? Colonização é o ato de colonizar, é quando o país ou uma região ela tem influência sobre outro lugar e ela passa a habitar aquele outro lugar ou a explorar aquele lugar. Então, no processo de colonização, sempre vai ter a influência e a transferência cultural entre os colonizadores, os que estão comandando aquela região, e os colonizados, aqueles que estão sendo explorados, né? Ou vice-versa. A relação de colonizado e colonizador sempre tem uma influência, uma troca cultural, algo nesse sentido. Então existem dois tipos de colonização que a gente costuma falar: colônia de exploração e colônia de povoamento. O nosso país, o Brasil, a gente vai estudar isso nas aulas futuras, mas o que a gente pode adiantar é que no Brasil foi um exemplo de colônia de exploração. Ou seja, aqui os portugueses, quando vieram para cá, eles não vieram com a ideia de mudar para morar aqui, fazer o lugar prosperar. Eles vieram com a ideia de, a partir de 1500, explorar o que tinha aqui, arrancar os recursos naturais, os recursos minerais, o que tivesse valor econômico para eles, tirar daqui, extrair e levar embora para o seu país de origem, para a metrópole. Já uma colônia de povoamento, como é um exemplo, os Estados Unidos, né, grande parte do território dos Estados Unidos foi colônia de povoamento, ou seja, os ingleses que foram para lá, eles foram na esperança de fazer aquela região nova se desenvolver, melhorar, a morar naquela região realmente. Então essa é a diferença das duas tipos de colonização: exploração, ir naquele lugar para tirar o que tem de melhor e levar embora. Colônia de povoamento, mudar para aquele lugar, se instalar naquele lugar e transformar aquele lugar em algo melhor, né? Passar a residir naquele lugar. Então, assim, houve exemplos de colonização praticamente em todos os continentes do mundo. A gente pode citar a colonização americana, que nos Estados, ou melhor, aqui no continente americano. Então, por exemplo, os Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses, o Canadá foi colonizado pelos ingleses e franceses, o Brasil pelos portugueses, os outros países vizinhos nossos que falam a língua espanhola na América, Argentina, México, Peru, Bolívia, Equador, Venezuela, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Chile e por aí vai, a maioria foi colonizada por quem? Pela Espanha. Então, olha só, a gente vê um país normalmente europeu explorando, de alguma forma, outras terras em outros continentes. Isso que é colonização. A África também teve vários países que foram colonizados ou por Portugal, como aconteceu com Angola e Moçambique, Cabo Verde, ou então teve lugar que foi pelos ingleses, como por exemplo a África do Sul. Marrocos e a Argélia, que foi pela França, e por aí vai. A Oceania também foi um continente explorado, né, colonizado, principalmente pela Inglaterra. Então, tanto a Nova Zelândia quanto a Austrália foram colonizados pela Inglaterra. A gente só não cita a Ásia e a Europa, né, como colonização, porque lá já era um continente, digamos assim, habitados, já tinham essas formações nacionais, vários países já ali. Ok? Então, quando a gente fala em colonização, agora que a gente entendeu o conceito, a gente tem que lembrar
o que é uma metrópole, o que é uma colônia e o que é um pacto colonial. Então, metrópole é como a gente chama na política, na história, o lugar que tem o controle sobre o outro, que vai explorar aquele outro lugar. E colônia é aquele território que está sendo explorado, que está sendo usado por um outro governo, ok? Então eu fiz aqui um esquema do que seria esse pacto colonial, esse acordo que existe entre a metrópole, o país que manda e explora, e a colônia, o país que é explorado, usado. Então, o que seria o pacto colonial? É um acordo onde a metrópole obriga que a colônia faça algumas coisas exclusivas só com ele. Então, por exemplo, a metrópole tem um monopólio, ela tem o controle total de poder explorar aquele lugar, usufruir das coisas melhores que lá tem. E a colônia tem como obrigação, né, enviar as riquezas, as matérias-primas, o que ela produz para a metrópole poder enriquecer, vender em outros lugares. Quando a gente fala da colonização nos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que foi uma colonização inglesa. Então, desde o governo da Rainha Elizabeth I, lá por volta de 1558, 1603, a Inglaterra começou a investir na prática mercantilista, né? Investir em navios, em buscar novas rotas comerciais, e por isso acabou tendo contato com o território americano e ficando, né, sob seu domínio uma certa parte desse continente. Então, por volta de 1607, né, a região sul do território foi uma das primeiras expedições, os primeiros grupos de colono para viver ali na América do Norte. E aí, esse primeiro grupo que chega em 1607, eles formam, né, a colônia de Virgínia, Jamestown. Eles fundam Jamestown, que seria uma pequena vila. Então, como a gente vê na imagem, eles chegaram, alguns grupos de famílias, construíram algumas casas, fizeram uma muralha ali de madeira e começaram, né, a viver nessa pequena colônia inglesa na América. Foram organizadas então pela Companhia de Londres e Jamestown, ela vivia o que? Da produção, do cultivo do tabaco e do algodão, com grandes propriedades rurais, com base no trabalho escravo africano. Tudo que eles produziam era para mandar para exportação, mandar para fora. Alguns anos depois, né, uma década depois mais ou menos, chega mais uma leva de ingleses para a América. Então, em 1920, a gente fala que houve a chegada do Mayflower, do navio Flor de Maio, né, Mayflower, que trouxe um grupo de artesãos, comerciantes camponeses, que estavam saindo lá da Inglaterra, onde eles não podiam praticar o seu protestantismo calvinista com muita liberdade, vieram tentar uma vida nova aqui no continente americano. Então, esses puritanos, como eram conhecidos esses protestantes calvinistas, né, vieram com a ideia o quê? De realmente montar uma colônia, transformar sua vida nessa terra nova, tanto que eles chamaram, né, ali a colônia deles de Plymouth, que hoje em dia é o estado de Massachusetts, em Nova Inglaterra. Eles deram essa denominação porque realmente a intenção deles era fazer desse território um novo lugar de se viver, a Nova Inglaterra, novas oportunidades que eles não estavam tendo lá na Inglaterra mesmo, na Europa. Quando eles chegaram aqui, diz a tradição que eles começaram a fazer a sua vila, né, a sua colônia e tal, e que eles pegaram um inverno muito rigoroso, onde muitos acabaram perecendo, morrendo, né? Passaram fome, necessidade, e que aí então esses peregrinos, como a gente chama, esses viajantes puritanos que vieram no Mayflower, acabaram sendo ajudados por uma tribo local que vivia ali na região, uma tribo indígena, e que essa tribo ensinou eles a pescarem, a cultivarem, deram semente de milho para eles plantarem, né? Então, esse acontecimento, esse contato dos indígenas americanos com esses colonos ingleses,
acabou gerando o feriado nacional que para os americanos é muito importante, que é o Dia de Ação de Graças. Então, o Dia de Ação de Graças é um feriado comemorado na última quinta-feira de novembro e ele está relacionado, né, à celebração da primeira colheita realizada pelos peregrinos do Mayflower, que foram salvos por esses índios, né, por esses nativos norte-americanos que viviam ali na região. Então, por isso que nesse feriado, normalmente nos Estados Unidos e no Canadá, né, é um grande banquete, reúne a família toda. Tem gente que se fantasia de colono, de índio, faz toda uma encenação desse fato histórico que tem uma importância muito grande para os norte-americanos. Aí você fala, nossa, né? Então eles se deram bem, os índios e os colonos e os brancos, um até ajudou o outro, os índios salvaram os brancos. Realmente, nesse fato, aí nesse episódio de Ação de Graças, houve essa relação harmoniosa. Mas posteriormente, outros grupos indígenas, outros grupos de colonos que foram chegando em outros navios, em outras regiões, sempre tiveram uma relação muito conflituosa com os indígenas. Por quê? Querendo ou não, né? Os brancos, nesse caso, são os invasores. Eles estão chegando na terra desses índios, desses indígenas, roubando as suas terras. Então, era muito comum ter conflitos, guerras entre eles. Os índios se sentiam roubados, invadidos por esses brancos que estavam chegando nessa terra nova e colonizando, pegando para eles. Então houve muita chacina, né? Houve muitos conflitos, muitas mortes de ambos os lados, mas os indígenas realmente foram os mais prejudicados, perderam suas terras, foram dizimados. Então, vocês terem uma noção, estima-se que no século XVI ali por volta de 1500 e pouco, eram 10 milhões de pessoas, 10 milhões de índios. E depois, no século 18, 1700 e pouco, né, 200 anos depois, até menos, eles só eram 600 mil. Então, olha como a mortalidade indígena foi muito grande nesse período de colonização nos Estados Unidos. Então, diferente do que ocorria, por exemplo, aqui no Brasil, onde os portugueses queriam catequizar os índios, escravizá-los, né? E também nas colônias espanholas era assim, catequizar e escravizar, integrar eles à sociedade colonial. Nos Estados Unidos sempre houve uma separação, não se misturarem. Nunca foi intenção dos norte-americanos, desses colonos ingleses, a catequizar esses índios, evangelizá-los ou transformá-los em escravos. Pelo contrário, a intenção é mais manter a distância e, se for preciso, até eliminá-los, tá? Então, olha só, a gente viu que teve um grupo que veio em 1600 e pouquinho, depois em 1620 veio outro grupo, no navio Mayflower, foram formando então algumas colônias, tipo a de Virgínia. O que acontece? Nas próximas décadas vão chegando cada vez mais colonos ingleses, vão se espalhando pelo litoral norte-americano e aí eles fundam as 13 colônias. Então as 13 colônias, elas costumam ser divididas em colônias do norte, colônias do centro e colônias do sul. Então olha lá, vamos conhecer. Eu tenho certeza que já ouviram o nome desses lugares em filmes, já que a gente consome muita cultura norte-americana, né? Na TV, nos seriados, nos filmes. Então, as colônias do sul estão representadas no mapa pela cor verde. É Georgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Maryland. Já as colônias do centro são a Pensilvânia, Nova Jersey, Nova York, que são representadas pela cor amarela. E as colônias do norte são representadas pela cor rosa, é Connecticut, Rhode Island, Massachusetts e New Hampshire. Então essas são as 13 colônias, foi onde, né, essa população inglesa que veio para a América se distribuiu e cada região dessa tem a sua particularidade. Então, por exemplo, na região das colônias do norte e do centro, lá o inverno era muito rigoroso, muito frio mesmo, isso dificultava que eles plantassem, produzissem os seus produtos, né, que era necessário para o seu comércio. Então, muito desde cedo, eles começaram a praticar, né, uma economia que desse
que se adequasse a esse clima e que fosse voltada para o mercado interno, atender ali o que era necessário para eles. Tanto que ali nas colônias do norte e do centro, as propriedades normalmente eram pequenas, eram propriedades familiares, e na maioria das vezes eram as próprias famílias que trabalhavam ali nessa propriedade. Uma ou outra que tinha um funcionário, às vezes algum negro ou indígena como escravo. Isso era uma minoria nas colônias do norte e do centro, embora existissem, tá? Então, assim, as colônias do norte e do centro eles fabricavam navios que eles usavam para fazer pesca, comércio marítimo. Já as colônias do sul eram bem diferentes. Lá, como o clima era mais ameno, não era tão frio assim, eles conseguiam produzir, cultivar outros produtos, né, mais variados que tinham mais interesse no comércio internacional para ser vendido para fora. Então eles plantavam tabaco, o algodão, e essa atividade agrícola que eles produziam normalmente era em grandes propriedades, grandes fazendas, digamos assim, né? Propriedades com monocultura, ou seja, uma fazenda enorme que só plantava algodão, ou uma grande fazenda que só plantava o tabaco, e lá eles começaram a usar o que? O trabalho escravo africano. Então eles iam até eles compravam, né, os africanos, os negros vindo da África, para serem escravizados e usarem como mão de obra ali nas fazendas de tabaco, de algodão. E tudo que eles produziam, então, era vendido para a Europa por meio das companhias inglesas de comércio, né? Algumas companhias que vinham lá da Inglaterra traziam seus navios até a América, carregavam os produtos e levavam de volta para a Europa, ok? E aí então, desse comércio que foi surgindo nas 13 colônias americanas, é o que a gente chama de comércio triangular. Então, os colonos ingleses ali nos Estados Unidos, eles exportavam gados, peixes, madeira, alimentos para a ilha do Caribe. E de lá eles pegavam em troca o que? Açúcar, o melaço, que eles usavam muito para fabricar o rum, né, uma bebida alcoólica. E aí então, quando eles fabricavam esse rum, eles usavam essa bebida como moeda de troca para comprar escravos lá na África, que depois, né, eram revendidos para o Caribe e para as fazendas ali da região sul das 13 colônias. Então, essa relação comercial a gente chama de comércio triangular. Se vocês observarem do mapa, dá para ver que as coisas dos Estados Unidos iam para a África, da África ia ali para América Central, né, Caribe, ali aquela região, e daquela região ia para os Estados Unidos. Então, forma uma espécie de triângulo o trajeto desses produtos, dessas trocas comerciais, essas relações entre esses três lugares. Por isso que é o termo comércio triangular. Então, olha lá, Estados Unidos mandava rum, armas e tecidos para a África mandava escravos e ouro para o Caribe, para aquela região da América Central, e a região da América Central enviava os escravizados, açúcar, melaço para os Estados Unidos. Então era uma troca entre essas três regiões. E isso gerava muito lucro, né? Principalmente para as manufaturas nas colônias do norte e do centro. Bem, vocês falam, nossa, trouxeram tantos escravizados, né, da África. O que acontecia com essas pessoas? Como que era a vida deles nas colônias do Sul? Então, realmente a situação era muito desesperadora. É só a gente lembrar aqui na história do Brasil, a questão da escravidão aqui do Brasil, né? Os africanos não tinham uma perspectiva de vida, eram explorados, retirados de sua família, separados dela, obrigados a viver num país novo, numa região nova, com uma língua diferente. A mesma coisa, então, para os escravizados africanos que foram para a América do Norte. Eles eram maltratados, eram castigados fisicamente, a trabalhar horas e horas nessas plantações de tabaco, de algodão. Muitos tentavam fugir, fazer rebelião, sabotar as coisas, mas eram perseguidos, mortos ou castigados fisicamente, né? Então, os Estados Unidos traz
esse, como eu posso dizer, esse resquício, essa sobra da exploração negra, da exploração africana na sua história. E isso gera até hoje, né, muito preconceito na sociedade americana, manifestações como a gente vem vendo atualmente na televisão. Então, até hoje, a população afrodescendente dos Estados Unidos luta por melhores condições de vida, luta contra o preconceito, contra a discriminação, que é uma herança dessa época da exploração, né, desde a colonização. Então, olha só, vamos imaginar aqui. A Inglaterra mandou colonos para a América do Norte, e esses colonos se dividiram em 13 colônias, né, do Norte, Central e do Sul, que tinham características específicas entre eles, e eles produziam, geravam lucros para a Inglaterra, mandavam impostos e por aí vai. Entre 1756 e 1763, houve a Guerra dos Sete Anos. Que guerra foi essa? A França e a Inglaterra disputaram a região do Canadá e outros territórios na África e na Índia. Desse confronto, então, os ingleses pediram ajuda dos colonos norte-americanos para lutar ali com eles, né, a fortalecerem as suas tropas, os seus exércitos. E aí os norte-americanos, então, esses ingleses norte-americanos, como eram colonos da Inglaterra, tiveram que obedecer, entraram na guerra, lutaram a favor da Inglaterra e venceram a guerra junto à Inglaterra. Uma guerra gera muito gasto, muito custo. E aí então os cofres ingleses, né, do rei inglês na época ali, ficou comprometido. Então, para resolver esse problema financeiro, o rei da época aumentou os impostos da população inglesa e aumentou os impostos para os colonos ingleses aqui na América do Norte. E aí, então, criou algumas leis, alguns impostos, como a lei do açúcar, a lei do selo, os atos de Townshend e a lei do chá. Então, o que foram essas leis? Olha lá, gente. Em 1764, um ano após o fim da Guerra dos Sete Anos, o rum, o melaço, o açúcar, tudo que envolvia derivados da cana, eles subiram os impostos. E a gente viu que algumas colônias, das 13 colônias, dependiam disso. Então, já começou a gerar um descontentamento nesses colonos que tiveram seus impostos aumentados e tinham que pagar cada vez mais para a coroa inglesa. No outro ano, 1765, fizeram um outro imposto, a lei do selo. Então, qualquer coisa que fosse impresso na colônia, jornais, bíblia, baralho, qualquer documento, tinha taxação sobre isso também. Em 1767, começaram a cobrar novas taxas para importar vidro, papel, corante, bens cotidianos que eram usados ali na produção de vários produtos deles. Em 1773, aumentaram a taxa sobre produtos importados, né? No caso, o chá, que era o que eles mais bebiam na América do Norte, uma tradição. Para nós é o café, para os norte-americanos era o chá, né? Vamos lembrar que eles eram descendentes dos ingleses. Os ingleses têm esse hábito do chá da tarde. Então, o chá que era super consumido pelos colonos norte-americanos teve seu imposto, taxas aumentadas. Então, tudo isso foi acumulando e causando uma certa revolta nesses colonos que sentiam ano após ano serem mais explorados pelos impostos em tudo que iam subindo. Então, o que aconteceu? Em 1773, os colonos ingleses fizeram uma manifestação, uma reação, uma revolta contra esses impostos que subiam cada vez mais. E aí houve o que a gente chama de Festa do Chá de Boston, ou seja, alguns colonos disfarçados de índios, eles invadiram os navios que estavam cheios de carregamento de chá vindo da Inglaterra, começaram a jogar esses carregamentos de chá tudo no mar, né? Estragar essa mercadoria como protesto aos impostos que eles estavam sendo obrigados a pagar, a ser explorados. E aí então, né, essa festa do chá de Boston, esse protesto aí que causou tanto prejuízo para o governo, para as companhias inglesas que mexiam com o comércio ali na região, fez com que os ingleses, o governo inglês, reagisse a esse ataque aos navios, criando várias leis, um decreto com várias medidas contra
essas manifestações, essas revoltas que estavam surgindo na colônia americana. Então, essas leis, esses decretos que foram feitos pelo governo inglês contra o protesto dos colonos ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Então, olha só, algumas coisas que as leis intoleráveis trouxeram para esses colonos, que eles foram obrigados, né, a deixar de fazer ou não poder fazer mais. Então, por exemplo, uma lei intolerável falava que o porto de Boston ia ficar fechado até que a companhia britânica que teve ali, né, o seu prejuízo com a sua carga jogada no mar fosse indenizada. Então, o porto de Boston estava fechado, eles não podiam mais ali os colonos a enviarem seus produtos para fora ou receber produtos enquanto não indenizassem o prejuízo que eles causaram. Outra coisa é que ninguém poderia, né, se reunir ali nas colônias de Massachusetts, porque as tropas britânicas estavam ocupando ali, vigiando, com medo que se organizasse novas revoltas, novos protestos. Outra lei foi o impedimento de qualquer manifestação pública contra a metrópole. Ninguém poderia fazer um protesto, expor uma opinião que estava contra a coroa, contra o governo, está proibido. Teve a lei que todos os julgamentos de crimes cometidos em território americano fossem julgados por autoridades britânicas. Então, olha só, se cometeu um crime lá nos Estados Unidos, você ia ser julgado pelas autoridades lá da Inglaterra. Olha que demora que era todo esse processo. Teve a lei do aquartelamento, ou seja, todos os colonos eram obrigados a alojar soldados ingleses na sua casa, dar comida, dar roupa lavada, enquanto esses soldados ingleses estavam ali vigiando a colônia deles. E teve a redução das colônias norte-americanas em favor da ampliação do território canadense. Então, essas leis que foram surgindo, né, essas leis intoleráveis, foram causando cada vez mais revolta nesses colonos ingleses. E eles começaram a se reunir escondido, a conspirar contra o governo inglês, a coroa inglesa. Então, vale ressaltar que essas ideias que inspiraram essa revolta, esse protesto dos norte-americanos, dos colonos norte-americanos, foram as ideias iluministas que a gente já estudou. Então, aquelas ideias de liberdade, de que o governo não deveria se meter na economia. Todas essas ideias que foram muito divulgadas por John Locke, por exemplo, que a gente já estudou, começaram a chegar através de livros até a América do Norte e começou a rondar ali entre algumas pessoas influentes, importantes, que viviam nessas colônias. Então, como uma reação contra essas leis intoleráveis, esses direitos que eles estavam perdendo, os impostos que subiam cada vez mais, houve uma reunião chamada Primeiro Congresso Continental, onde os líderes, né, os delegados de 12 das 13 colônias, a colônia de Geórgia não participou dessa primeira convenção, né, desse primeiro congresso, se reuniram para discutir que eles não estavam satisfeitos com o governo inglês, com o Congresso inglês, que eles não aceitariam essas leis intoleráveis que eles estavam sofrendo, né? E aí essa reunião então deles gerou em 1775 um conflito armado, uma briga entre os colonos contra os ingleses, as tropas inglesas que estavam ali na América, né, o governo inglês. E aí isso gerou então o início de uma guerra pela independência. Então, em 10 de maio de 1775, houve um segundo Congresso Continental, onde eles reuniram novamente os líderes das 13 colônias dessa vez, né? E aí as 13 colônias decidiram, apesar dos protestos de algumas delas, que eles iam brigar pela independência dos Estados Unidos. E a partir disso, então, né, começa uma guerra pela independência americana. Estados Unidos, né, colonos ingleses que viviam aqui na América do Norte contra a metrópole, contra as tropas inglesas, né, contra o governo, o rei inglês da época. Em 10
ou melhor, em 4 de julho de 1776, Thomas Jefferson é um dos responsáveis por redigir, né, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Era um documento falando ali que os Estados Unidos se declaravam independentes da Inglaterra, que eles não iam mais acatar as ordens inglesas, que eles iam ser uma nação independente. É lógico que a Inglaterra não aceitou isso. Você acha que eles iam querer perder a colônia, um território que gerava lucros, que pagava impostos para eles? Não, 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 não. Né? Deu mais pano para a manga para que o conflito se agravasse cada vez mais. Então, o George Washington foi consagrado o líder dessa revolução, dessa guerra, e aí ele virou o primeiro comandante do exército continental, formado por grupos, né, por milícias dessas 13 colônias, para lutar contra o exército inglês. E aí então, de 4 de julho de 1776, né, após a declaração ali da independência, começa todo um confronto Estados Unidos da América contra a Inglaterra pela luta da independência. Então, assim, foram anos de guerra. Foram desde 1776 até 1785 esse embate entre as duas nações. Então, praticamente 5 anos de guerra, né, mais ou menos, para os Estados Unidos conseguir a sua independência contra os ingleses. Então, os ingleses mandaram tropas para o território americano, os americanos tinham que defender essas áreas. Foi assim um período bem conflituoso. E aí tem a figura do Benjamin Franklin, que já devem ter ouvido o nome dele. Ele foi o inventor do para-raios, né? Ele é aquele que colocou uma chave na pipa e aí empinou a pipa com a chave, descobriu como que as correntes elétricas, né, desciam, eram atraídas pela chave e desciam pela linha até o solo. Então, assim, além de um grande inventor, estudioso, Benjamin Franklin, ele era uma espécie de diplomata. Então, ele viajou dos Estados Unidos para a França para conseguir aliados contra a Inglaterra na Guerra da Independência Americana. Então a gente já sabe que Inglaterra e França, por muito tempo, eles tiveram uma rivalidade muito grande. Teve a Guerra dos 100 Anos, teve várias guerras entre as duas nações por território, por poder, por influência ali na Europa. Então, assim, se aproveitando disso, os norte-americanos, os ex-colonos ingleses, conseguiram aliados franceses e espanhóis também, né, para entrar na briga, para entrar na guerra e fortalecer as suas tropas contra as tropas inglesas. Enfim, os norte-americanos vencem a Guerra da Independência depois desses anos todos, mas a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra, só reconhece a independência dos Estados Unidos, das 13 colônias, 2 anos depois, praticamente, do fim da guerra. Aí vai ter todo um encontro em 3 de setembro de 1783. Vão assinar as nações um tratado, né, chamado Tratado de Paris. Aí lá os ingleses reconheceram que os norte-americanos realmente eram independentes. Inclusive, entregaram alguns territórios para os norte-americanos, né, os territórios dos Grandes Lagos, dos Montes Apalaches, Ohio e Mississippi. A França, nessa guerra aí, nesse acordo, nesse tratado de paz, de fim da guerra entre todos eles, ela recuperou alguns territórios que ela tinha perdido lá na Guerra dos 7 Anos, onde os americanos e os ingleses lutaram junto contra ela, eles recuperaram alguns lugares. A Espanha também participou da guerra, conseguiu alguns territórios ali na região do Canadá, da Índia, ou melhor, perdão, eles conseguiram territórios na região do Mediterrâneo. Quem conseguiu ficar com algumas coisas na Índia, no Canadá, foi a Inglaterra, né, no fim da guerra. Enfim, por que estudar a independência americana? Eles não têm nada a ver com a gente? Será que não? Tem sim um pouquinho, se a gente for pensar, a gente é tão influenciado pela cultura norte-americana como a Guerra da Independência foi influenciada pelas ideias iluministas. Isso ficou claro, a gente viu lá que graças às ideias iluministas os norte-americanos lutaram pelos seus direitos, fizeram a sua declaração da independência e nesse documento eles colocaram várias ideias
iluministas. Ideias que as pessoas têm direito à liberdade, à vida, à prosperidade, coisas assim que são princípios iluministas. E aí, essas ideias iluministas, essa declaração da independência norte-americana, ela vai inspirar, alguns anos depois, que outros países da América, inclusive o Brasil, né, tentassem lutar pelas suas independências. Então, olha só como os norte-americanos, né, que foram o primeiro país a adotar ideias iluministas, eles não seguiram todos os princípios iluministas assim à risca. Por exemplo, os escravos, os negros, né, os africanos, eles não foram libertados. Então a liberdade era para quem? Para o branco, para o norte-americano, para o ex-inglês, digamos assim, né? Agora, os povos nativos ali da América, os indígenas também, não tiveram nenhuma regalia com essa declaração, com essas ideias iluministas. Pelo contrário, eles continuaram sendo perseguidos, expulsos, mortos nas suas terras. As mulheres não conseguiram também o direito ao voto. Então, olha só, ideias modernas, sim, mas para um grupo bem restrito de pessoas. Então, apesar disso tudo, a gente viu que os Estados Unidos da América virou um modelo de aplicação dessas ideias. Virou a primeira democracia moderna, era o primeiro país então que ia ter eleições, que virou uma república, né, que onde o povo escolheria o seu governante, não seria mais um rei, alguém de sangue azul, de sangue real. Então essa ideia do republicanismo, da república como uma alternativa na política, vai influenciar principalmente, né, os países vizinhos, as colônias espanholas, a lutarem pelas suas independências, a se converterem, a virarem, né, declararem repúblicas. Então, assim, isso são assuntos que veremos nas próximas aulas. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que foi a colonização inglesa e a independência americana, que tenham curtido a nossa videoaula. Aguardo vocês, então, que vocês façam a leitura desse material com calma, realizem as atividades que eu enviei e me enviem em até 2 semanas para a correção. Beleza? Então tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Aguardo vocês até a próxima. Tchau, tchau.